Tô vendo muito Bita agora. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Muito bem, né? Então estamos hoje na nossa segunda aula, e na verdade é a primeira, né? Se for ver com conteúdo, de fato é a primeira em relação à disciplina. E só eu espelhar meus slides aqui para vocês. Vocês estão com a minha tela? Acho que não, né? Digam sim ou não, hein? S ou N, por favor. Estão vendo os slides? Não. Eu cortei a câmera em vez de pôr os slides. Esses negócios modernos aí é foda. Pera aí. Agora acho que tá indo. Acho que agora foi. Eu tô com dois computadores para eu conseguir ver a minha tela e a tela que vocês estão vendo, porque eu consigo ver o chat. Não, 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 não. Porque se eu ficar só com os slides, fica a minha tela cheia e eu não consigo ver se vocês escrevem alguma coisa no chat, alguma coisa assim. Então eu vou ficar assim com dois olhares, mas eu tô na aula, tá? Relaxem. Não estou no WhatsApp. Muito bem. Vocês estão tranquilos? Tudo certinho com os senhores? Ah, fiquei de colocar para vocês lá sobre o direito de imagem no Google Classroom e acabei esquecendo. Mas eu vou colocar lá, tá? Não se preocupem tanto com isso também, né? Mas para a gente não se perder, para ser bem sincero. Começamos hoje, então, falar sobre patrimônio, né? Eu queria começar pelo básico, assim, básico do básico mesmo, assim, né? O que é o patrimônio, né? Aqui é um momento que geralmente eu peço para vocês falarem alguma coisa, assim, né? Que eu não sei se vai rolar, né? Mas vamos tentar. Né? O que vem à cabeça, né? Quando a gente fala em patrimônio, vocês fiquem à vontade para escrever no chat, para falar, para me interromper, fiquem muito tranquilos, tá? O que nos vem à cabeça, né? A gente fala assim, em patrimônio, né? É um nome meio denso, assim, né? Um conceito bastante importante, né? Se for pensar, né? Tipo, geralmente, assim, no senso comum, assim, a gente for lá no ponto de ônibus, assim, for numa fila de alguma coisa, né? Perguntar para pessoas que não estão, né? No seleto grupo que vocês estão agora, né? Que é do ensino superior, as pessoas vão associar geralmente patrimônio, assim, de imediato, elas vão pensar em patrimônio financeiro, né? Ou quanto que elas têm, né? Uma reserva lá, numa conta bancária, ou se não, posse mesmo, assim, né? Meu patrimônio, não sei o quê e tal. E aí algumas pessoas mais espiritualizadas, né, vão ter uma visão um pouco diferenciada em relação ao patrimônio, assim, né? Pensar assim, né? Uma vida após morte, então você vai agir né, de tal forma nessa vida de que você não, né, que eu vou dizer assim, sem ofender muito, de uma forma em que você viva de acordo com leis, com regras, né, com princípios, e que uma doutrina, né, geralmente religiosa, te coloca. Né? Então, se você, né, não matar ninguém, você vai, depois que você morre, você vai para, né, para um lugar melhor do que as pessoas que assassinaram um monte de gente, por exemplo. Né? Então, se, né, essa sua alma, né, seria seu maior patrimônio, né, a tal da vida eterna. Né? Então, assim, são várias definições, mas o que para nós interessa aqui é uma outra vertente disso. Né? A gente vai pensar né, começando com a etimologia da palavra, né, patrimônio, né, da onde vem isso, né? Então, a palavra patrimônio ela vem do latim pater, né, do inicial, né, a etimologia, o início da raiz semântica da palavra vem como pater, né, e paters, né, bastante óbvio para nós, a nossa língua é latina, né, ela tem um significado direto em relação a pai. Né? Então aí você começa a ter uma visão um pouco diferenciada em relação a tudo isso, começa a entrar naquilo que a gente, para nós, interessa mais aqui no turismo, né? Então seria um legado, né? Uma história, né? Uma cultura, né? Um legado, né? Que o pai, né? Esse pai no sentido abstrato da coisa, né? Nos deixa e merece ser preservado pela descendência. Então aqui tem uma conotação bem importante para nós. Né? Aqui a gente começa a quebrar aquele paradigma do que a gente tem que demolir tudo que a gente considera velho para começar a. Bom dia para a galera que entrou aí agora.
para começar a pensar num produto um pouco maior, né? Talvez não seja necessariamente velho, né? Seja um legado, né? E a gente começa a olhar para alguns exemplos, né? Geralmente eu antecipo meus slides, né? Mas eu faço assim mesmo, não adianta. Então, olhar para a nossa estação central, né? Aqui em Ponta Grossa, né? Frente de shopping e tudo mais, né? Para muita gente aquilo é um troço que tá meio desconectado, né? Mas na realidade o que foi desconectado de todo aquele ambiente ali que tem shopping, que tem terminal de ônibus, é justamente o parque ambiental, né? Que foi desconectado. Todo o resto, né, é um legado que nós temos da nossa cidade, né? Vocês já devem. Bom dia, Marina! Bom dia! Vocês devem ter ouvido falar ou talvez, né, tenha escutado alguma coisa em relação a que Ponta Grossa é o maior entroncamento rodoviário do sul do universo. Um troço assim, né, um negócio bem grande, assim. Vocês não viram falar, eles vão, em algum momento do curso, alguém vai falar isso na cabeça de vocês. Acabei de falar, inclusive, né? Que Ponta Grossa é o maior entroncamento rodoviário. O que significa isso? Né? Ponta Grossa, né, por sua localização geográfica, talvez um pouco por sorte, talvez um pouco por vontade política, não sei dizer, por Ponta Grossa passa tudo, digamos assim. Né? Então, Ponta Grossa se tornou bem importante nesse momento, por ser um ponto de concentração, vamos dizer assim, né? Um ponto focal. Vamos estudar um pouco mais esses termos mais para frente também em outras disciplinas. Mas era muito importante passar por Ponta Grossa, porque né, se você queria, eu sei lá, não vou falar o nome da cidade certa aqui, mas está vindo do Rio Grande do Sul e quer ir para Cuiabá, você passava por Ponta Grossa, quer ir para São Paulo, passava por Ponta Grossa. Então, tipo, Ponta Grossa meio que concentrava muito tráfego, né? Tráfego. E isso tornou importante em Ponta Grossa, né? E aí, quando constrói-se as estações ferroviárias, né, estações de trem que temos no centro até hoje, isso atrai mais coisas ainda. Né? Então, artistas que estavam indo do norte para o sul, sei lá, né, estavam passando por aqui, eles meio que eram obrigados a parar em Ponta Grossa. Né? Porque era o caminho, não tinha o que fazer. Né? E às vezes eles paravam e ficavam uma noite, por exemplo. Né? E nessa de ficar uma noite, né, os artistas estavam ali e resolviam fazer um espetáculo, por exemplo. E isso enriqueceu culturalmente Ponta Grossa, né, de sobremaneira. Né? Foi bem importante. Então a gente começa a entender isso, né? Então esse é um legado que a cidade, né, permanece vivo na cidade, né? Vivo bem entre aspas, né? Que a gente não usa muito aqueles espaços, né? Mas permanece ali, pelo menos uma memória do que foi Ponta Grossa, né? É mais legal eu contar isso para vocês, né? A ideia seria essa, estando lá, né? A gente vai lá para o Parque Ambiental, a gente toma um café lá, agora tem um café bem legal lá dentro da estação, e a gente comenta sobre essas coisas, né? A experiência é diferenciada, é bem mais rica do que ficar falando sobre fotos para vocês. Né? Então a gente tem que ter essa noção para conseguir compreender a importância do tal do patrimônio, né? É bem importante para nós. Um outro caso aqui em Ponta Grossa também, bem perto, né? Eu não sei se vocês são familiarizados, habituados com a cidade, mas bem no centro tem uma igreja que é popularmente chamada de Igreja dos Polacos. Né? Uma igreja que ocupa uma quadra inteira, uma igreja bem bonitinha. Na esquina dessa igreja tem uma padaria, na esquina em frente dessa padaria tinha uma antiga, não deve ser nem da época de vocês, uma antiga ótica de óculos. Né? E essa ótica, ela era um prédio histórico de 1912, não sei, muito tempo atrás, e foi demolida. Né? Essa casa, né? Era uma casa, né? Ela foi transformada num ponto comercial, mas originalmente ela era uma casa. Foi demolida e hoje tem uma farmácia. Salvo engano, é a farmácia Panvel, algo assim. Algo assim. E quando. Oi, Simone, bom dia! E quando foi demolido a casa para ser edificada essa farmácia, né, com toda a estrutura que eles precisam, eles colocaram uma plaquinha, assim, uma foto do que era a casa. Então é muito pouco, sabe? A gente trocar histórias, trocar legado, trocar cultura por uma imagem simples jogada ali. Né? Então, pior do que isso, e pior do que ter uma foto ali, acho que está no estacionamento, assim, a foto, né? Uma foto pequenininha, inclusive. As pessoas que passam por ele nem sabem o que é aquilo, né? Então, as pessoas, os jovens, né, da geração de vocês
E a partir das próximas gerações, não vai nem saber, né? Porque tem uma foto na casa velha aqui no estacionamento. Os caras não vão nem entender. Tem nenhuma plaquinha, não tem nada nem explicando tudo isso. Então, essa é a essência do que eu vou direcionar toda a nossa disciplina, né? Entender culturalmente, né, o que passa para nós. Dado todas essas notas aí, né, a gente começa com umas epígrafes. Assim. As minhas aulas são umas meio poéticas, assim, às vezes, né? Então, eu tenho algumas epígrafes. Tenho duas epígrafes para vocês antes de começar, de fato, com a nossa, né, com o nosso conteúdo mais denso. Né? A primeira epígrafe que eu trago para vocês é de Heródoto. Né? Está no livro dos Tétides, chamado Polímnia. Né? Heródoto foi um geógrafo e um historiador grego. Né? Para quem gosta de filosofia, já deve ter ouvido falar em Heródoto. Né? Ele nasce em 5 a.C., mais ou menos. A gente sempre faz mais ou menos, porque não tinha essa noção de tempo tão exata. Né? E esse cara é o autor de uma história bem famosa, que vocês certamente já ouviram falar, que é sobre Xerxes, né? Que ele resolve, né, contar a invasão persa, né, à Grécia, né? Então, vocês ouviram falar bastante no filme 300, provavelmente. Né? Então, ele tem uma epígrafe. O que eu trago para vocês? Sempre que está em negrito, depois eu coloco os slides para vocês lá no Google Classroom, fiquem tranquilos. Sempre que está em negrito, são as coisas mais importantes, que eu quero mais chamar a atenção de vocês. Né? Vai ter um padrão em todos os meus slides. Então, o que Heródoto fala para nós nesse livro? Nesse trecho, né, especificamente. Ele fala assim, ó, deixando a Frígia, pense lá, deixando Ponta Grossa, né, pense em uma cidade qualquer. Deixando a Frígia, Xerxes entrou em Lídia, uma outra cidade, onde a estrada se divide em 2 braços. Né? Então, a estrada fez tipo um V. Né? Um deles à esquerda vai para uma cidade e à direita vai para outra cidade. Tá? Tomando-se esse último, né, a estrada da direita, tem-se necessariamente de atravessar o meandro e passar pela cidade de Calatébos, onde se fabrica mel com mírica e trigo. Eu não tenho a menor ideia do que seja mírica. Tomando esse caminho, Xerxes encontrou um plátano que lhe pareceu tão belo que mandou orná-lo com colares e braceletes de ouro. Né? O que eu quero destacar de tudo isso aqui para vocês? Né? O que está em negrito, logicamente. Né? Ele encontrou um plátano, né? Plátano não é uma palavra tão comum assim, né? Plátano dá uma folha bem conhecida, né? Que vocês vão lembrar nessa imagem aqui, ó. É tipo isso aqui, né? Não é exatamente isso, mas é quase essa árvore, né? Ela dá essa folha aqui, ó. Essa folha talvez fique um pouco mais conhecida na cabeça de vocês, né? Se alguém quiser comentar, agora vão comentando aí, né? Mas, geralmente, quando eu estou em sala de aula, a gente está debatendo, a gente está, né, estimulando vocês falarem alguma coisa, né? Vocês lembram dessa folha associam diretamente com o Canadá, né? Que seria, né, inclusive, o símbolo da bandeira do Canadá. Né? O plátano é mais ou menos essa árvore, só que não é essa árvore do Canadá. Essa árvore do Canadá é Maple Tree, que é uma árvore que faz chocolate, faz um monte de coisa com ela, tem o sabor dela, quando processado, logicamente, tem um valor bem específico. Só que essa árvore não é do Canadá. Essa árvore está aqui no Brasil, em São José dos Campos. Né? Seria mais ou menos essa árvore. Né? Eu não sei por que eu digo mais ou menos. Porque talvez fosse diferente de 5 a.C., né? Mas a árvore é essa, né? Esse é um plátano. Né? Ela dá essa folha muito parecida com essa folha do Canadá, né? Mas não é necessariamente ela. Então, o que o Heródoto comenta com nós lá, né? Que ele encontrou uma sequência dessas árvores que ele achou tão maravilhoso, tão incrível, né? Que ele mandou ordená-las, né? Com braceletes de ouro, não sei o que e tal, né? É filosofia, né? Provavelmente isso aqui é tudo mentira, né? Mas é para a gente entender, né, a relação em que alguns povos têm com o ambiente que nós geralmente não temos. Né? Então, por que eu digo isso? Né? Porque a gente está vivendo, principalmente num momento político tão pesado, tão desastroso, assim, que nós estamos perdendo muita coisa. Né? Ontem eu estava vendo um rapaz dar uma entrevista e ele falou assim, porque o agronegócio bateu o recorde, não sei o que e tal. E se vocês pegarem assim, os dados do agronegócio, né, vocês vão ver que eles batem recorde ano após ano. Né? Um ano atrás do outro, eles vendem mais e produzem mais e exportam mais e ganham mais dinheiro. Ano após ano isso acontece. E se vocês olharem também para a retrospectiva histórica de ano após ano, você vai ver que em algum momento desses anos, né, quase que em todos, para não dizer em todos, eles vão dizer assim, deu uma geada, fudeu com tudo, o produtor rural está passando fome.
é quase que esse cenário de caos total, assim, os caras estão morrendo de fome, né? Mas como assim? Né? Um ambiente que vive dando lucro ano após ano, os caras, né, não tem uma reserva financeira para, né, para pensar que pode ser que gire, pode ser que falte chuva, pode ser que chova demais, né? Então são algumas críticas que eu vou colocando assim, né? E paralelamente a esse ano após anos de recorde do agronegócio, a gente tem também ano após ano recorde de desmatamento também. Então a gente está olhando para né, um caminho, né, que faz com que a gente deixe de enxergar ou não queira enxergar outras coisas. Né? Então por isso que é bem importante a gente ter essa relação, né, essencial, né? Né, tipo, eu vou para um lado, vou para o outro, lá tem né, um bosque maravilhoso, tão encantador que é aquele bosque, eu mandei colocar ouro nas árvores, né? Veja a relação com o ambiente, né? Esse legado, né? Eu recebi isso, sei lá, né, para quem é mais adepto a tradições aí né, da metafísica, né, da religião, né? Deus fez isso, né? Para quem tem essa vertente, para quem não tem essa vertente, nossa, olha, a natureza conseguiu se desenvolver nesse ponto e está maravilhoso, isso aqui é importante, né? Então a gente tinha ou teoricamente deveríamos ter uma relação mais harmônica, uma relação mais harmoniosa, né, com o ambiente como um todo, mas nós não temos, né? Então a gente tem que começar a resgatar isso, né? Uma segunda epígrafe agora. Então a gente vai para um lado totalmente romantizado da coisa, né? Um cenário idealista, né? Do ponto de vista do turismo, principalmente, né? da cidade, do ambiente, né? De um bosque, para uma segunda epígrafe. Olha só. Esse cara, né, o tal do Thomas Big Whiter, eu não sei como que fala o nome dele corretamente. Eu acho que o Whiter não é, porque não tem um H ali, né? Talvez seja Big Whiter, mas não tenho a menor ideia como que fala o nome dele. Pouco importa também como que fala o nome dele. Mas esse barbudo aí, né, é um cara bem importante para nossa região, né? Porque nesses relatos de viagem que ele fez nesse século XIX, século XIX, ele era um engenheiro que ele veio para nossa região, ele ficou mais especificamente na região de Tibagi. Ele era um engenheiro da Inglaterra, né, pelo nome dele, né, Thomas Big Whitter, para estudar a viabilidade de abrir algumas estradas de ferro aqui na nossa região. Né? Ele passou o maior tempo dele em Tibagi, como já falei para vocês. Mas enquanto ele estava aqui, né, como ele não tinha um WhatsApp, ele não tinha Snapchat, não tinha as redes sociais que nós temos hoje, ele escrevia, olha só, ele pegava um caderno e escrevia. E num desses relatos ele faz esse comentário sobre a nossa cidade. Fala assim, Ponta Grossa não mudou muito desde sua fundação. Né? Seus edifícios e ruas não ofereciam nada de notável. Né? Havia naturalmente uma praça grande, uma igreja, né? E as casas, na sua maioria, eram de um pavimento só, né? Casas simples, sem as complicações de um andar superior. O que nós temos aqui? Né? Nós temos uma porrada, uma crítica muito forte em relação à Ponta Grossa, né? A gente lesse esse relato, né, digamos que fosse temporal, né, que fosse hoje, né, sei lá, Curitiba não mudou muito, né? Sei lá, São Paulo não mudou muito. A gente não teria talvez nem interesse de conhecer, né? Então, tem uma praça, tem uma igreja, tem umas casinhas pequenininhas, acabou. Né? Talvez não me interesse tanto, né? O cenário que ele viu de Ponta Grossa era mais ou menos esse, né? Esse era as imagens que ele tinha uma percepção para ele fazer o comentário que ele fez. Ele não está mentindo, né? A gente tem as casas pequenininhas, numa imagem um pouco maior, a gente tem, né, na imagem superior direita aí, né, uma igrejinha, né? Tem as ruas lá sem pavimento nenhum, não tem nada de notável de fato, né? A diferença, né, é a forma que a gente enxerga as coisas. Né? A gente costuma falar para vocês que o turismólogo, né, se a gente erguer uma cartolina aqui na frente de vocês com um ponto vermelhinho na frente, né, vocês não podem falar nem que é uma cartolina, nem que é um pontinho vermelho. Você tem que falar que é uma cartolina com um ponto vermelho. Né? Então, vocês vão qualificando os espaços. Né? Vocês vão vendo o que ninguém vê, né? Ou vendo mais do que as pessoas naturalmente veem. Essa primeira imagem, na principal delas, a maior delas, por exemplo, né, a gente tem uma paisagem, né, no fundo dela é impressionante, incrível, né? Ainda que para nós pareça muito comum, muito básico, né? Muito, uma região de campos, né?
essa região de Campos é tão importante que deu um nome à nossa região como Campos Gerais, né? E talvez para a gente não dar muita bola para esse campo, né, ou mato, vamos colocar assim, né, a gente esteja perdendo, né? Nossos campos naturais estão quase que extintos já. Então é a forma de a gente começar a enxergar as coisas de um olhar diferenciado. Com isso, trago para vocês os dois de volta. Né? O que eles falam para nós? Primeiro, o Heródoto lá, né? Uma experiência estética que ele traz para nós. Né? Ele traz lá detalhes, né, de plátano, né, de detalhes lindos, né, que você vai para um lado que tem lá mírica e tem não sei o que, e mel, isso aqui, ele traz todos os detalhes possíveis, tudo aquilo que chama atenção, ou que menos que chamaria a atenção dele. Né? Ele lança o nosso olhar, né, ele traz para nós uma contemplação de algo que seja pouco familiar, que seja surpreendente para nós. Eu não vou lembrar o nome do autor, vocês vão ver isso com a professora Jasmine, certamente. Tem um maluco que vem para cá, né? Eu não lembro, nem onde que ele era, acho que provavelmente da Europa. Que ele vem e ele fica encantado quando ele vê pela primeira vez uma araucária, né? Porque é uma árvore totalmente diferente do resto das outras, né? Então ela se destaca, né? Então ele fica encantado com aquilo. Ele escreve, tem um relato no livro dele que ele coloca uma das mais belas espécies de árvore que ele já viu na vida dele. Ele faz o desenho da araucária no livro, tudo mais. É impressionante, é sensacional. Esse livro só tem em inglês. Uma hora eu acho, né, se você der tempo, eu comento, né? Então isso traz essa contemplação que ela é pouco familiar com nós, né? Conosco. A gente está habituado ao nosso olhar, né? A gente vai para a Europa e fica encantado, né? Meu Deus, isso o quê? Vai para Buenos Aires, a gente já fica encantado, né? Prédios maravilhosos, o quê e tal. Né? E essa galera que vem para cá também tem essa sensação, né? A professora Graziella, ela comenta bastante que certa vez ela levou um grupo de turistas no Buraco do Padre, muito antes do Buraco do Padre, né, estar estruturado como ele está hoje, né, os turistas, né, de outro país, e eles ficaram encantados com aquilo. Tipo, meu Deus, né, arrenda esse espaço aqui e você vai ficar milionário. Foi mais ou menos isso que eles falaram para ela. Né? E para nós é meio comum, né? A gente vai para alguns lugares não dá muita bola, né? A gente vai para Vila Velha né, e muita gente sai de Vila Velha falando assim, é um monte de pedra, né? Um monte de pedra de lá, né? Então a gente meio que desmerece, né? Tem alguma vertente chamando de síndrome do vira-lata, mas a gente só dá valor às coisas de fora, né? Então são as duas experiências estéticas bem contrapostas aqui mesmo, né? Já o nosso querido engenheiro inglês, né? Ele traz para nós uma descrição de um engenheiro. Né? O que tem lá, né? Tem casinhas, né? Quais são as funcionalidades dessas casinhas? Provavelmente só de moradia, porque só de um piso, né? A gente tinha o padrão de ter casas de 2 pisos, quando a família morava em cima e tinha um negócio embaixo, né? Então ele traz para nós o aspecto de funcionalidade, né? Para que serve essa cidade? Né? Para pouca coisa. É mais ou menos essa vertente que ele tem. É a visão do engenheiro, né? É a visão do cara das exatas. Né? Então ele vê assim, é algo comum, né? Básico, né? Então tem algumas fábulas, né? Algumas perspectivas que falam assim, tipo, você manda alguém lá para o meio do deserto e fala assim, veja lá a possibilidade de abrir uma fábrica de sapatos, por exemplo. Né? E o cara vai lá, volta, fala, não abra porque não tem pouca gente morando lá, não tem nenhuma empresa, você vai falir. Aí você manda outro cara mais otimista e fala assim, cara, é um nicho do mercado, não tem nenhuma fábrica de sapatos lá, você vai ficar milionário. Então, assim, são duas visões, né? Esse tipo de visão vai estar condicionada ao nosso olhar que a gente traz carregado conosco. Vocês vão acabar percebendo, né, ao longo do curso, né, que vocês vão ter professores que são muito mais uma visão estratégica de mercado, quase que completamente. Né? Então, se não serve para o turismo, joga fora, mais ou menos nessa visão, assim, tipo, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então não serve para o turismo. Tem uma visão assim muito fechada. E vocês vão ter uma vertente de professores que são assim mais conservacionistas, vamos dizer assim. Não, peraí, pode o turismo, mas só não pode subir na taça de Vila Velha, né? Você nem precisa subir na taça para tirar uma foto lá, sei lá o que você quer fazer, né? Então, assim, você vai ter as duas vertentes, uns mais para um lado, uns mais para o outro. Isso é natural, né? Por que eu digo isso? Né? Porque eu venho de uma vertente bem mais forte em relação à natureza do que qualquer outra coisa. Assim, toda a minha linha de estudo, até bem pouco tempo atrás, era focada somente em natureza, em desenvolvimento sustentável. Eu ficava só nisso. E para mim, o agronegócio, por exemplo, é um grande problema.
verdade, né? Essa é a visão que eu tenho. Só que certamente, se algum de vocês, né, tenham familiares que são produtores rurais, a visão de vocês vai ser outra, e tem que ser outra, né? Então é natural isso, né? Então eu falo isso com dor no coração, porque, tipo, poxa, eu prego tanto essa de conservação, né, de preservação, de cuidar de água, de nascente e tudo mais, né? E o meu sogro tem uma área lá que ele mandou cortar tudo e encheu de eucalipto, né? E ele tá visando, a visão dele é a visão econômica da coisa, né? Então ele quer plantar, ele quer cortar árvore e tudo mais, e acabou, né? Não vou dizer que ele tá errado, a visão é confrontante com a minha, né? Mas aí vamos começar a entrar em outras coisas, aí, né? Que não vale a pena começar a debater agora, né? Mas é mais ou menos essas duas visões antagônicas que eu quero mostrar para vocês, né? Então não enxerguem o patrimônio como algo que está atrapalhando, porque ele, na verdade, ele não está. Tá? Enxergam o patrimônio como uma oportunidade para uma porrada de coisa. Entre outras coisas, né, para a gente ter equipamentos turísticos. Né? Não necessariamente pense no patrimônio, o patrimônio serve para o turismo. Também, né? Mas acima do turismo, ele vai servir para transmitir um legado, para transmitir uma identidade, uma memória, né? Mais ou menos nessa perspectiva, né? E pense em tudo isso num ambiente bastante integrado, tá? Uma visão assim de pensar em harmonia com sociedade, com natureza, com economia, com, sei lá, com tudo, né? Pense no segmento como um todo, né? Então, poxa, se ele é bom para o turismo, mas economicamente ele não está dando certo, né? Vamos repensar, né? Se ele é muito bom econômico, mas está sendo destruído, né, por causa dessa economia e não está sendo mais atrativo para o turismo, vamos repensar, né? Se ele é bom econômico, ele é bom culturalmente, ele é bom, né, para o turismo e ele está sendo péssimo para a sociedade, por exemplo, de novo, vamos repensar. Né? Pense nessa, né, sempre nessa cadeia integrada. Né? Então, uma coisa vai impactar em outra. É bem importante a gente entender que o nosso olhar, né, a forma de enxergar as coisas, geralmente está condicionado a apreciar o diferente. Geralmente é isso. Né? Então, por que a gente fala isso? Eu fico encantado, por exemplo, né, com o passeio da Serra do Mar. Né? Eu acho maravilhoso aquilo. E muita gente vai, tipo, é um monte de mata, é um monte de árvores, porque nós estamos acostumados com esse ambiente. Né? Por isso que a gente vai para outros lugares, vai para os Estados Unidos, lá, né, tudo ultra industrializado, né, você vê aquilo diferente de novo. Para eles, de novo, é o comum. Então, se não olhem para a nossa região, né, olhando, tipo, Ponta Grossa não tem nada. É bem comum tu ouvir essa expressão. Não tem nada para fazer em Ponta Grossa. Ponta Grossa tem muito, cara. Muito mesmo, né? Ponta Grossa, para mim, disparado, assim, disparado, né, o terceiro destino do Paraná. Né? Claro que a gente não pode brigar lá com Foz. Foz tem uma região diferenciada, é uma região fronteiriça. Tem o Paraguai lá, as compras no Paraguai não pode desprezar. E tem um parque nacional que é eleito como uma das maiores maravilhas do mundo moderno lá, né? Então é muito difícil brigar com Foz. Foz tem um ecossistema turístico muito forte. Depois é muito difícil brigar com Curitiba por ser capital do estado, ainda que Curitiba para mim chame pouco atenção. Na verdade, eu particularmente não gosto muito de Curitiba, né? Mas é capital, então é difícil brigar, porque na parte administrativa da coisa está toda ali, então né, vai atrair mais eventos, vai atrair mais empresas, isso vai fazer com que se desenvolva mais. Mas depois dessas duas cidades, Ponta Grossa tem que ser disparado, né? Londrina não tem o que a gente tem aqui, Maringá muito menos. O litoral paranaense, na minha opinião, perde muito para a nossa região dos Campos Gerais aqui, perde bastante. Para mim, o litoral só tem praia, né? É ruim falar isso, mas é quase que isso, né? Além do mar, o que mais tem para fazer no litoral? Muito pouco, né? Então, pelo potencial que o litoral também tem. Então, assim, a gente tem que parar de enxergar o óbvio, né? E começar a entender esse óbvio como algo diferente, algo que chama atenção, algo que é legal, né? Isso tem uma conotação gigantesca, vocês vão desenvolvendo essa sensibilidade, esse olhar ao longo do tempo. Por exemplo, né, todo mundo conhece esse monumento, né? Faltou a interação de vocês aí, senão não vai funcionar a minha piada agora aqui em relação à Torre Eiffel, né? Mas vocês não vão interagir, né? Vocês são mais acanhados no online. Mas todo mundo conhece esse espaço, né? Espaço, né, que trazido como algo romântico, algo bonito, né? Algo legal, né? Símbolo de vários filmes, cartões postais e tudo mais, né? Só que essa Torre Eiffel que vocês estão vendo aí, na primeira imagem, né? Principalmente, né? A segunda iluminada é a de verdade, né?
essa nossa primeira imagem ela não é da Torre Eiffel de Paris, né? Essa Torre Eiffel nós temos aqui no Paraná, né? Nós temos uma cidade chamada né? Umuarama, né? Que um maluco lá resolveu fazer uma réplica da Torre Eiffel, né? Ela nem parece tanto assim, né? Se for olhar na parte de cima dela, principalmente, ela é bem diferente. Mas está lá, né? E a galera, né, chama atenção, é interessante, né? Quem mora em Umuarama, tive uma aluna um tempo atrás que ela era de Umuarama e ela comentava muito, né? Umuarama é a única cidade do Paraná que tem, da cidade do Brasil, eu acho, que tem tanto a Torre Eiffel quanto a Estátua da Liberdade. Né? Então eles começavam a brincar com isso, né? Porque lá tem uma van lá que tem lá a Estátua da Liberdade lá. Então é importante a gente associar essas coisas, né? Por que em Paris essa torre é maravilhosa e um Umuarama a gente caga para ela? Né? Muitos de nós nem sabíamos que existia a tal da Eiffel de Umuarama, né? Para gente ter uma ideia, a Torre Eiffel, a original, né, em Paris, ela é o ponto turístico mais visitado do mundo, né? Ainda né? Por que a réplica dela não funciona? Porque não funciona, né? Simplesmente não funciona, não sei explicar os motivos, né? Talvez não houve uma promoção adequada, uma divulgação eficiente, não sei, mas a gente não tem vontade de ir para o Moarama nem depois de ver a foto aí, né? A gente tem vontade de ir para Paris, né? Paris a gente quer ir. Então, algumas coisas não funcionam tão bem num lugar quanto em outro, né? Então, talvez desmontar a Torre Eiffel original inteirinha e colocar no parque ambiental para nós, talvez não funcione, né? Porque não tem nenhum lastro identitário com nós, não tem nenhuma razão, né? É um objeto estranho, né? É tipo tirar o Cristo Redentor onde ele está lá e colocar em Vila Velha, por exemplo. Não tem essa perspectiva, né? Não funciona tão bem assim montar e desmontar, né? Então é mais ou menos por aí que eu quero trazer na cabeça de vocês. Então, cada coisa tem a sua importância no local que ela está. Então, vamos pegar lá a Santa Casa aqui em Ponta Grossa, por exemplo. Ela tem 2 torres sensacionais ali, centenárias, né? Que ela só tem importância por estar onde está. Atrás do Shopping Paládio, né? Que agora ninguém mais vai atrás do shopping, né? Tem um antigo hospital, né? Dos trabalhadores da rede ferroviária, né? Que ele tem uma arquitetura esplêndida, sensacional, incrível, né? Só que a gente nem vai para lá mais, né? E o shopping ficou bem no meio de todo um conjunto arquitetônico que quebrou a paisagem daquele local, né? A gente teria ali, né, um hospital, né, destinado, né, a familiares, né, do pessoal da rede ferroviária. A gente teria as estações de trem na sua frente, né, que era originalmente, né? Teria toda uma composição histórica bem importante. Teria o bairro das Olarias, né? Todo formando um conjunto harmônico bem importante do ponto de vista cultural. Só que a gente foi lá e decidiu colocar um shopping bem no meio disso, né? Uma parede, né? Um retângulo de concreto bem no meio. Então agora ninguém mais vai até o hospital, acho que 26 de outubro, né? Ninguém mais vai até ali, ninguém mais nem olha para ele, né? E ele ficou ali no meio do nada, né? É uma das críticas que eu faço, né? Talvez o shopping pudesse ficar em qualquer outro lugar da cidade que não ali, né? Mas decidimos colocar num ponto estrategicamente importante né, do ponto de vista de fluxo de visitantes, né? Faz parte. Alguns antecedentes para nós, né? E a gente começa, nossa, 9h36. Vamos até umas 9h40 e pouquinho, tá, pessoal? Ano passado as nossas aulas eram de 40 minutos, né? Para não ficar muito cansativo para vocês. Esse ano não passaram nada. Mas deve ser por aí também, né? 40 e poucos. O conceito de patrimônio está ligado com o conceito de monumento histórico, né? É bem importante a gente entender isso, porque aqui a gente vai dar um salto. Então, inicialmente, a gente pensava assim, patrimônio tem a ver com monumento histórico. Essa era a nossa primeira concepção da coisa. Devido ao porquê disso, né? Ambos remetem ao passado, né? Então, um casarão que está ali há muito tempo, né? Uma estátua que está ali há muito tempo, e tem por finalidade de reviver esse passado. Esse reviver é bem entre aspas, de modo a sensibilizar e criar uma relação entre memória e saber. Tá, a gente tem aí uma imagem, né, de um sobrado, né, uma casa qualquer em São Paulo, né? Uma casa que estão vendo que visivelmente é uma casa abandonada, né? Tá jogada, estamos esperando a casa cair de fato, né? Árvores estão crescendo na sua fachada, né? Esse exemplo pode ser em qualquer lugar, né? Aqui em Badajoz a gente vai ter várias casas nesse estilo. Por que é importante dar um salto, né? Porque quando a gente começa a pensar em patrimônio,
gente associe ele à história, né? Então, aqui é bem importante, né? Porque, sei lá, não sei, por alguma razão aqui é muito importante sobre o aspecto histórico. Né? Vamos pegar um exemplo que talvez ilustre isso bem para vocês. Aqui em Ponta Grossa a gente tem um hotel chamado Hotel Planalto, né? Ele fica bem na região central, né, da cidade, bem perto da catedral ele fica. Eu não sei, talvez seja um dos primeiros hotéis da cidade, não sei dizer para vocês. É um hotel de esquina, é um hotel bem clássico, assim, né? Bem histórico, vamos colocar assim. E nesse hotel, né, Getúlio Vargas, enquanto era presidente da República, se hospedou nesse hotel. Foi o nosso hóspede. Então, tivemos um presidente hospedado, né, num dos quartos, né, numa das suítes do Hotel Planalto. Até hoje, se vocês forem até o Hotel Planalto, pelo menos até a última vez que eu fui lá, né, antes da pandemia, eles tinham um quadro assim, né, com o Getúlio Vargas na sacada, né, do apartamento que ele estava hospedado, acenando para a população. Né? O presidente chama atenção, seja ele bom ou ruim, vai chamar atenção. Né? E o Hotel Planalto, né, vou dizer até hoje, mas foi até a última vez que eu fui lá, né? Até hoje, o Hotel Planalto continua vendendo essa história. Né? Então, o quarto que Getúlio Vargas ficou, né, vai estar lá só as paredes, não é nada mais igual aquilo. Né? A cama é outra, o ar-condicionado, acho que nem tinha ar-condicionado na época, as janelas são outras, o piso é outro, o banheiro é outro, tudo é outro. Né? Restou só o espaço que ele ficou e ponto. Né? Mas ainda assim, o Hotel Planalto sabe vender essa história. Né? Olha, um presidente ficou aqui, mas às vezes chama a atenção do hóspede, que ele faz um upgrade de um quarto para o outro, só para ficar no mesmo quarto que um presidente se hospedou, por exemplo. Então você está trazendo essa ideia de história. Né? Você não está vendendo o apartamento, você não está vendendo o ar-condicionado, a TV de 1 milhão de polegadas, né? O sistema de som, a cama ultra king size, sei lá, não sei, você não está vendo nada disso, está vendo só a história. Né? Um presidente se hospedou aqui. E aí tem a foto dele provando que ele esteve ali. Né? Então, poxa, sensacional. Imagine eu ficar numa suíte presidencial, fantástico, né? Ainda que não seja o mesmo contexto, que vocês vão entender como suíte presidencial que a gente tem hoje, né? Mas essa história, ela trazia para nós um conceito de patrimônio, alguma coisa marcante na história. Na região de Balsa Nova, acho que é Palmeira, né, Balsa Nova, tem uma ponte que foi, né, construída, né, para caravana, né, de Dom Pedro passar. Não for Dom Pedro, é um desses caras aí, eu não vou lembrar direito. Fantástico isso, né? Poxa, né, foi feita uma ponte para o cara passar, então ele reza a lenda que a caravana dele passou, ele mandou parar a caravana para admirar a beleza daquela ponte, feita toda em pedra. Ela realmente é muito bonita mesmo. Mas pensem nisso, né? Hoje para nós uma ponte não é nada, né? Mas para a época, né, era um marco da engenharia, né? Era vocês fazerem, né, a ponte Rio-Niterói, né? Um troço assim absurdo, um troço gigantesco. Então esse contexto vinha muito de história. Só que a gente começou a perceber que história não era suficiente, né? E aí esse conceito, né, de ideia antiga, né, que vem do patrimônio histórico, né, algo marcante na história, ela dizia pouco para nós de prédios que não tinham essa história, por exemplo. Né? Vamos pensar que esse sobrado aí que está aí, o sobrado dos Toledos, era meu, né? Meu. E eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu sou um bosta, não sou nada. Então eu morri, minha família saiu fora e tudo mais, pouco importa, né? Porque não teve nada de histórico ali. Né? Ou se teve alguma história ruim, por exemplo. Agora tá uma mania bem forte, né, de começar a derrubar estátuas de pessoas que foram, né, escravocratas, né? Tá uma onda bem forte em relação a isso. Não queremos mais ter essa história, né, de um cara lá que matou um monte de gente. Vocês nunca vão ver uma estátua do Hitler, por exemplo. Né? Mas tem alguns imperadores agora que estão sendo derrubados por isso. Então, não tenho nada marcante na história, eu vou demolir, pouco importa, né? O sobrado aí, para nós, ele é bonitinho, ele é legal e tal, mas não diz nada, então derruba. Por causa dessa ideia, né, essa questão do patrimônio histórico mudou o termo para um novo conceito. Né? E sempre que vocês forem pesquisar alguma coisa, forem ler sobre patrimônio, vocês vão ver ele com outro adjetivo agora, chamado de patrimônio cultural. Né? O patrimônio cultural ele é muito mais importante do que o patrimônio histórico isolado, né? Porque cultura vai além da história, muito mais. Né? Então, essa percepção de cultura, né, tem uma outra perspectiva. De repente, eu sou o cara lá do Sobrado dos Toledos, não fui nada, não sou nada de importante, mas essa casa, no espaço que ela está, ela, sei lá, gerou emprego,
ela fez com que outras casas ao redor se desenvolvessem, porque a casa era bonita e tudo mais, então chamou o desenvolvimento para esse lado da cidade, né? Então isso tem uma outra conotação. Isso vai funcionar mais ou menos dessa forma, pensando de novo em Ponta Grossa. Eu vou dar muito exemplo de Ponta Grossa, gente. Depois né, comenta dando que são para mudar um pouco o exemplo. Aqui na cidade nós temos uma casa chamada Mansão Vila Hilda. Né? É bem provável que você já tenha ouvido falar da Mansão Vila Hilda. Essa mansão, ela é uma casa histórica, né? Ela fica no centro da cidade hoje, mas quando ela foi erguida, ela foi, né, edificada, ela não estava no centro da cidade, ela estava deslocada do centro. Né? O centro era nessa região do hotel que eu falei para vocês, região da catedral e tudo mais. Então ela está quase que no oposto disso. E ela está numa região um pouco pior ainda, né? Quando ela foi feita, né? Porque tinha o desenvolvimento da cidade para um lado, né? A região ali do Torcolares, né, da catedral, geralmente da catedral, né, ao redor da catedral. E do outro lado da cidade nós tínhamos um hospital, e o hospital era visto, ó, não sei se ainda hoje tem essa percepção, mas como algo ruim, né, um lugar de doenças, um lugar, né, de morte, um lugar de tristeza, né, tem essa conotação de hospitais, né. Eu não sei hoje, né, hoje acho que não, acho que hoje já mudou bastante essa percepção. E quando a mansão Vila Hilda ela é erguida, ela está no meio dos dois, né? Ela está entre a cidade e entre o hospital, né? E pior do que isso, né? A geografia da cidade, a morfologia da cidade faz com que, né, a catedral esteja num ponto alto, o hospital num ponto alto e no meio é tipo como se fosse um fundo de vale, né? Ela tem tipo um triângulo assim, né? Então seria assim mais ou menos assim pensando numa visão bastante, né, insensível, né? Todo o esgoto da cidade está correndo para aquela direção e o cara constrói uma mansão no meio disso, né? Então foi uma quebra de paradigma para sua época essencial, né? Fundamental para a cidade se desenvolver para o outro lado também, né? Então peraí, não tem nada de errado ficar perto do hospital, né? Calma aí, né? Vamos deixar de ser retrógrados. Então veja que, claro que, né, o Tilling, né, que é o cara que construiu a casa ali, né, tem uma importância histórica absurda, né, gigantesca na cidade, mas, né, se não fosse o caso, por exemplo, né, ele já teria trazido o desenvolvimento para um outro lado, né, simplesmente ter colocado uma mansão gigantesca no local onde não se imaginava, né? Então, pense num bairro mais pobre da cidade, uma vila mais pobre da cidade, e se constrói lá uma casa lá padrão Silvio Santos lá. Então, claro que isso vai chamar atenção, né? Isso vai fazer com que as coisas se desenvolvam para o outro lado. Né? Aconteceu mais ou menos isso em vários outros lugares, tá? Deixa eu ver o que eu tenho depois disso. Depois disso eu vou começar a entrar na parte de lei, né? Eu acho que a gente... 9h45. Eu acho que a gente encerra por aqui hoje, pessoal. Porque eu sei que eu fucilei vocês em conteúdo já. E depois a gente vai começar a falar sobre lei, e aí essa parte de lei vai exigir que vocês se concentrem um pouco mais de novo. E eu acho que eu já estou perdendo a concentração de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa? Né? Escrevam no chat, comentem, falem alguma coisa. Vou perguntar de volta se o meu ritmo de aula está muito acelerado, porque eu sou acelerado, ou se está dando para entender o que eu estou falando, dando para absorver as coisas. Façam um sim, um joinha, façam qualquer coisa aí, por favor. Vocês não falam nada, né? Tá ótimo. Obrigado, Júlia. Obrigado pelo teu retorno. Dá para entender? Obrigado, Larissa. Show de bola. Bom, tudo bem, professor. Valeu, Simone. Tudo bem. Simone, você que é a professora? Sim, sou professora. Ai, que legal. Puta, que vergonha de você, Simone, porque eu sou todo errado. Eu falo palavrão. Imagina, professor. Tá tudo ótimo. É um prazer conhecer você. Prazer, Simone. Pessoal, então amanhã às 9 de novo a gente dá continuidade nesse tema. Valeu? Obrigado. Nesse esquema, vou salvar a aula, coloco lá no Google Classroom para vocês e também os slides. Valeu? Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau.